Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa aqui é uma televisão de 14 polegadas, a HPS 1403C, é uma televisão da CCE. Essa televisão, pessoal, quando chegou pra mim, ela tava com a luzinha de stand-by, essa luzinha aqui, ela tava piscando rapidamente, tava piscando muito rápido mesmo, ela não tava naquele ritmo normal de quando a televisão tá com problema e ficar dando aquelas piscadinhas uma atrás da outra, não. Ela tava piscando de uma forma muito acelerada e não tinha imagem, óbvio, não tava funcionando, só tava com a luzinha de stand-by piscando rapidamente. Vamos ver aí então, pessoal, o que foi feito, que eu fiz para poder consertar essa televisão. Pessoal, em primeiro lugar eu dei uma olhada na parte da fonte e notei que a tensão de mais B que alimenta a parte de saída horizontal, a parte do playback, essa tensão ela estava zerada, ela não existia, certo? Tanto na saída do secundário do transformador da fonte como na entrada do playback, essa tensão era zero, ela não existia. Ou seja, isso aí poderia estar caracterizando um curto, ou a fonte não estava funcionando, ou então existia algum problema na parte do saída horizontal. Então o que foi que eu fiz? Para ter certeza se o problema estava na fonte ou na parte de saída horizontal, eu fiz o que? Eu abri o secundário, os secundários da fonte. Fui abrindo um a um. E quando eu abri a fonte de mais B, que alimenta a parte do horizontal, a tensão apareceu. Essa tensão aqui, quando você fechava o circuito novamente, ela sumia. E quando você abria o circuito novamente, ela aparecia. Bem, pessoal, isso caracterizava que a gente tinha um curto aqui na parte do horizontal. Então o que foi que eu fiz? Eu verifiquei de primeira o transistor de saída horizontal, que estava normal. Verifiquei os capacitores que se ligam ao coletor do transistor de saída horizontal, estavam normais. E verifiquei aí se não havia algum curto na parte do playback. Pelas medições que eu fiz de continuidade, o playback estava também normal. Dei uma verificada no circuito e encontrei esse capacitorzinho aqui, ó. É um capacitor de cerâmica, o C423, ele estava em curto. Inclusive do lado dele aqui dava para perceber, não precisava nem medir, mas aqui do ladinho dele aqui estava queimado, do antigo, o antigo que estava com defeito, estava queimado. Um dos pés dele, vamos botar assim, estava totalmente na parte de baixo, a parte estava queimada, o que já estava caracterizando um curto. Outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, em respeito a isso é o seguinte: toda vez que vocês pegarem um componente cujos terminais dele aqui na parte de baixo aqui, no componente que eu digo capacitor e diodo, que estiverem aqui com uma queimadurazinha na parte de baixo aqui, onde é o pé do componente, provavelmente esse componente ou está ruim ou ele vai ficar ruim. Isso acontece muito com capacitor. Quando você pegar um capacitor de poliéster, que ele esteja com uma das perninhas aqui, a parte onde acaba aqui a parte da cerâmica, tiver queimada, provavelmente esse capacitor ele vai estar em curto, ou ele vai estar com problema, provavelmente ele vai ficar em curto. No caso dos diodos, o que acontece é o seguinte: como eu já vi muito diodo aí formar, não sei se vai dar para vocês ver, deixa eu pegar um diodo maior aqui para mostrar para vocês. Esse diodo aqui,
No caso desse diodo aqui, vocês vão ver, olhar o diodo. Se nenhum dos lados das pernas do diodo tiver uma bolinha, tipo uma bolinha de solda, bem perto do corpo do diodo, isso significa que esse diodo também se ele não tiver dando problema, mas ele vai dar problema futuramente. Então observe as pernas dos componentes, porque muitas vezes o próprio invólucro do componente vai te dar uma dica de que ele está com problema. Como é, por exemplo, o caso aqui, vamos supor aqui, ó, o caso de um capacitor eletrolítico. Um capacitor eletrolítico. Se você pegar um capacitor eletrolítico, observe o corpo do capacitor eletrolítico. Observe o seguinte: o corpo dele não pode estar inchado, nem o corpo na lateral, nem a parte de cima do capacitor. Certo? O que acontece muito é inchar a parte de cima do capacitor. Mas observe também o seguinte: vocês estão vendo? Essa parte do que cobre o corpo do capacitor, essa parte plástica, tipo essa capa, ela geralmente vem até a parte de cima do capacitor, certo? Ela pega o corpo todo do capacitor e vai até a parte de cima do capacitor. Se você pegar um capacitor cujo esse invólucro aqui de plástico ele esteja repuxado para a parte de baixo, ou seja, ele não esteja indo até a parte de cima, ele esteja repuxado para a parte de baixo, você percebe como tipo como se alguém tivesse puxado ele para baixo. Isso significa que esse capacitor também não está bom. Então, pessoal, vamos observar quando a gente for fazer uma limpeza geral nos aparelhos, que é o que eu sempre faço antes de começar a trabalhar com os aparelhos. Observe o estado dos componentes do aparelho. Se não tem capacitor inchado, se não tem um diodo que possa estar com um terminal com aquele pontinho, que parece um pontinho de solda, tipo uma bolinha de solda, aquilo ali significa que o diodo já está querendo ficar ruim. Ou, no caso aqui do capacitor cerâmico, se os terminais dele aqui em volta, um dos dois terminais dele, não está com queimadura. No meu caso aqui, o que eu tirei daqui, ele estava sim com a queimadura, entendeu? Eu tirei o capacitor, medi ele e ele estava realmente em curto. Coloquei o capacitor no lugar e a TV voltou a funcionar normalmente, pessoal. Então, no caso aqui, o único problema era esse capacitor aqui, mesmo que estava em curto, o C423, certo? Agora, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Aqui no esquema, aqui no chassi desse aparelho, dessa televisão, a CCE 1403C, esse capacitor ele está com a numeração no chassi de C423. Mas se você for observar no esquema, o C423 é um capacitor eletrolítico, não tem nada a ver com capacitor cerâmico, certo? Eu vou mostrar para vocês. Vem aqui, vamos aqui. Pessoal, esse aqui é o esquema da TV 1403, aquela ali que eu tô mostrando para vocês, certo? Vou mostrar para vocês aqui o detalhe. Lá no esquema, lá na placa, melhor dizendo, o C423 é um capacitor de poliéster, ou é um capacitor de cerâmico, certo? De 1K picofarad por 500 volts. Aqui no esquema dele, ele mostra aqui, tá vendo? O C423 como um capacitor eletrolítico de 4,7 microfarad por 250 volts. Esse capacitor aqui, na placa, ele não existe. E sim, no lugar dele tem o capacitor de poliéster, certo? Agora, por interessante é que esse capacitor de poliéster, esse capacitor cerâmico, melhor dizendo, desculpa, esse capacitor cerâmico de 1K picofarad por 500 volts, ele no esquema ele mostra sendo o 422. Tá vendo aqui? C422? Pois é.
Agora, aqui no esquema, ele mostra sendo um C422. Mas lá na placa, esse C422, ele não existe. A única coisa que existe é o C423, que no caso é esse capacitor aqui de 1K por 500 volts. Certo, pessoal? Então vocês observem lá, quando vocês forem fazer essa troca, vocês troquem pelo que está na placa. Certo? Porque aqui eu troquei e ficou beleza, ficou funcionando normalmente. Certo? Lá na placa, a situação é bem diferente da que mostra no esquema. O C423 é esse aqui, de poliéster, o de cerâmica, desculpa. E o C422, aqui na placa, tá aqui, ó, atrás do diodo, desse diodo aqui. Só que na placa aqui tá vazio. E ele não foi retirado. Embaixo realmente a solda não foi mexida, tá? Solda de fábrica. Então isso quer dizer, aqui no chassi mostra uma coisa e no esquema mostra outra. Então, pessoal, como vocês já devem saber, sempre quando a gente for comparar o chassi com a placa, às vezes dá uma pequena diferença, uma modificação que a gente não consegue igualar a placa com o esquema. Quando isso surgir, você vai pelo que está no chassi, entendeu? Porque se você tiver certeza de que da peça que está no chassi é a peça certa, não foi mexida antes, tá tudo certinho, então você vai pelo chassi. Fora isso, você vai pelo esquema, certo? Isso, se você perceber que a televisão, o aparelho foi muito mexido, provavelmente alguém fez ali um gato, ou então tentou botar alguma outra peça ali para poder ver se funcionava. No meu caso aqui, tanto a solda por baixo desse capacitor aqui, como a solda desse outro capacitor aqui, que não tem aqui no chassi, elas eram originais de fábrica. Isso quer dizer, então, que o chassi foi modificado, mas não foi modificado o esquema. Entendeu, pessoal? Então, dê uma olhada geral depois, para poder ver se não tinha solda fria, certo? Para poder manter a televisão funcionando perfeitamente. Tudo verificado, a televisão voltou a funcionar normalmente. Pessoal, é só isso aí. Eu vou disponibilizar para vocês aí o esquema dessa televisão, para vocês que precisam trabalhar com ela. E vou deixar também um link especial aí para vocês que estão precisando de ajuda em qualquer área aí da sua vida e tem algum problema e quer solucionar ele. Tá bom, pessoal? Um abraço para todos. Deus abençoe vocês e a família de cada um de vocês.